Todo gênero tem seus clichês. Toda ação precisa daquele momento decisivo entre herói e vilão em algum cenário inusitado. Todo romance precisa daquela cena de separação que parece que está tudo acabado, cada um segue seu caminho. No faroeste, o protagonista leva uma surra, quase morre e precisa se recuperar. E no terror não é diferente. A diferença aqui é que no terror só há clichês. O gênero de terror, tá? E lembrando que gênero é característica estrutural do filme, ele é todo construído na ideia da vulnerabilidade. O protagonista ele não só está em desvantagem em relação ao antagonista, mas nem ideia faz do risco que eles estão prestes a passar. A estrutura do roteiro de um terror é bem simples. Uma ou mais pessoas estão no seu ambiente confortável e seguro, esse podendo ser um carro ou uma casa, e serão surpreendidos por alguém com má intenção. Essa intenção quase nunca será de fato explicada e quando é, pouco convincente será, tanto que às vezes, considerando a qualidade dos roteiros da maioria dos filmes de terror, eu até prefiro que nem tentem explicar a subjetividade do vilão não, tá? Sinceramente. Como eu disse, os protagonistas em um filme de terror sempre estarão em desvantagem. Psicologicamente e fisicamente. E dentro dessa estrutura existem os clichês que se repetem. Por exemplo, o grupo sempre será de pessoas jovens. Nunca se vê um filme de terror onde os protagonistas são pessoas da terceira idade, por exemplo. Outro clichê é aquela presença do prelúdio para o mal. Sempre é um doido da cidade que fala coisas, ele age de forma estranha, ele anuncia que o perigo está por perto, mas claro que ninguém dá moral para ele, né? Claro. Mas o clichê que mais me irrita entre todos é o clichê da Final Girl. E eu vou explicar o porquê. O conceito da Final Girl é até interessante na sua origem. O último sobrevivente ser uma mulher, olha só, o protagonismo finalmente chega até as mulheres. Elas aqui não são só mais uma peça no roteiro que serve para par romântico ou que precisa ser protegida. Agora ela é forte o suficiente não só para ser a última a sobreviver, mas conseguir superar o medo e enfrentar o vilão sozinho. Algo que nem o grupo inteiro conseguiu fazer juntos. Tudo bem que isso aí às vezes acaba virando contexto para você diminuir a quantidade de roupa da mulher e explorar o corpo, mas eu não vou entrar nesse conceito aí não. Quando esse formato aí ele é bem feito, o final ele pode ser extremamente empolgante. E o motivo desse formato funcionar é bem simples. Lembra lá atrás que eu disse que a estrutura básica de um filme de terror se baseia na vulnerabilidade dos protagonistas? Então pronto. A ideia de sobrar apenas uma pessoa e essa pessoa ser mulher é simplesmente o roteiro querendo elevar ao máximo o clima de vulnerabilidade. O homem forte morreu, o armado morreu, o militar morreu. Agora o único que sobrou é teoricamente a pessoa mais fraca do grupo. Essa é a ideia. Mas por que eu disse que esse clichê me irrita? É porque eu sou contra as mulheres sobreviverem? Claro que não, meu Deus. O problema aqui é um só. Filmes de terror, eles tendem a criar uma espécie de roleta russa entre os protagonistas. Ele apresenta todos, desenvolve o mínimo de todos eles. Ele conta que a gente terá um favorito ali no meio para torcer. E no passar do filme a gente vê a imprevisibilidade de quem morre. É isso que sustenta o suspense de um filme de terror, principalmente os slashers. A imprevisibilidade de quem morre. A gente torce, uma espécie de formato Game of Thrones. Então, um filme inteiramente sustentado na ideia de quem será que vai morrer agora, mas como a gente pode se envolver se logo de cara a moça mais comportada, que não tira a roupa, que anda no banco da frente, que não gosta de brincadeiras bobas, a gente sabe que ela é a pessoa que vai sobreviver. É tão óbvio que a gente até pode sugerir a sequência de quem morre ali. É como se o conceito da Final Girl tivesse contaminado tanto o filme que não existe mais o interesse de criar uma nova estrutura. E olha bem, nem é tão difícil quebrar esse clichê, tá? Por exemplo, se todos os personagens fossem mulheres, por exemplo, pronto. O que me parece é que filmes de terror não têm interesse de inovar. Eu poderia até afirmar isso com mais certeza se não fosse o fato de que de alguns tempos para cá está havendo sim uma revolução no gênero. É um alívio, muito embora ainda a cada um filme revisionário lança pelo menos uns 100 do mesmo jeito, com o mesmo formato. Por décadas o terror é inteiramente suspenso por clichês. Clichês e um certo nível de fetiche que eu também não quero entrar nesse assunto não, tá? De verdade. Mas os clichês aqui eles são tantos que a gente sabe exatamente a hora que vai ter um susto, o que vai acontecer quando alguém está correndo por uma floresta, o que acontece quando alguém vai no banheiro e olha pelo reflexo do espelho, ou olha embaixo da cama, é muito clichê. Se tornou um gênero precário.
simples de digerir, sem profundidade, quase sem enredo. A gente só se envolve diretamente com um filme de terror e por isso tem uma legião de fãs por uma só razão: a nossa autoproteção. Temos medo não do protagonista se assustar, mas sim de nós mesmos. A gente se preocupa com nós, não com eles. Não há envolvimento direto com os personagens e a gente sofre não porque ele morreu, mas porque a gente se assustou. É um gênero com artimanhas baratas que não tem muita criatividade. Um gênero corroído. Por ser repleto de clichês, é comum que a gente não se envolva mais. Eu, particularmente, não compreendo mais o envolvimento com slasher. E não entenda mal, tá? Eu gosto bastante de alguns, mas considerando a quantidade de variante que teve, imitação barata, chega a ser ridículo. Um filme que se baseia inteiramente em criar um vilão memorável, que utiliza uma arma inusitada e uma máscara estranha. Ai, que saco. Pensando bem, a ideia da Final Girl nem é tão ruim assim não, viu?